Fechei o meu contrato de publicação de livro. E agora? Eu sou Isadora Valadares, especialista em marketing editorial e diretora da editora Mágico de Oz. Se você acabou de fechar o contrato do seu livro e está se perguntando, e agora? O que acontece? Eu quero te explicar com muita clareza como funciona todo o processo editorial daqui para frente. Quais são os prazos reais e onde costumam surgir atrasos e, principalmente, como você pode usar esse momento de pré-lançamento de forma inteligente para já começar a construir o lançamento e o posicionamento da sua obra. Quando o contrato é assinado, o livro entra oficialmente no nosso fluxo editorial. Isso significa que ele passa a seguir uma ordem, um cronograma e uma fila de produção. No primeiro mês, mais especificamente nos primeiros 15 a 25 dias, o foco principal está na primeira revisão do livro. Então, talvez você sinta que nesse período nada está acontecendo. Esse é um momento fundamental, porque é quando o texto passa por uma revisão. É uma revisão ortográfica e gramatical cuidadosa, mantendo a sua escrita. Aqui é importante entender uma coisa: revisão não é reescrita, o texto continua sendo seu. O nosso trabalho é apenas deixá-lo correto e tecnicamente pronto para avançar. Caso você precise de uma análise crítica, uma mentoria comigo de escrita ou até mesmo adquirir o meu curso, que custa apenas R$ 97,00 e te dá muita clareza para escrever tudo isso é à parte. Então, no seu contrato, só inclui o que é de praxe, revisão ortográfica e gramatical. Concluída a primeira fase, a primeira revisão, o livro segue para a diagramação. E essa etapa costuma gerar muitas dúvidas e também muitos atrasos quando não é bem compreendida. A diagramação é o momento em que o texto ganha forma de livro. Margens, respiros, paginação. Então, tudo é pensado para a leitura final. Por isso é extremamente importante, nesse momento, que o autor não fique mexendo no texto dentro do layout. Qualquer alteração feita depois que o texto já está diagramado exige um retrabalho técnico e isso impacta diretamente no prazo. O mesmo acontece para livros com ilustração. Se você tem personagens com características que você precisa que sejam nítidas, bochechudo, de óculos, alto, baixo, isso tudo precisa ser claro no início, pois o profissional ele dispensa tempo pensando, desenhando, alinhando e depois, quando precisa fazer um novo desenho, tudo isso impacta diretamente no livro e tudo que a gente quer é o livro pronto em menos de 40 dias, certo? Então, outro ponto essencial dessa fase é o briefing. Preencher o briefing com atenção, clareza e coerência é uma das coisas que mais aceleram ou atrasam um processo editorial. Quando o autor preenche um briefing de uma forma e depois ele pede algo completamente diferente, o material precisa ser refeito, ajustado, reavaliado. Já quando o autor envia tudo organizado desde o início, o processo flui muito melhor e o resultado fica mais alinhado e, claro, o prazo vai ser mais respeitado, com certa facilidade. O mesmo vale para o momento de aprovação. Quando enviamos uma capa, uma diagramação ou uma prova final, respostas objetivas e bem pensadas ajudam muito. A partir do momento em que o material é aprovado e depois o autor solicita novas correções, o livro entra novamente naquela fila de produção. Isso não é nenhum tipo de punição, é organização e respeito com os outros autores. Existem outros projetos andando ao mesmo tempo e respeitar esse fluxo é o que permite que tudo funcione de forma profissional. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, existe algo muito importante que eu sempre reforço. O livro não começa no dia em que ele é lançado. O ideal é que o pré-lançamento comece assim que você tem a capa do livro em mãos. A capa é o primeiro grande gatilho de comunicação e a partir dela você pode começar a contar ao seu público que algo está nascendo. Falar sobre o tema da obra, sobre o porquê desse livro existir, sobre o processo, sobre os bastidores. Não é preciso ser um especialista em marketing para fazer isso, tá? As estratégias são simples e funcionam. Mostrar a capa,
contar a história por trás do livro, compartilhar pequenos trechos, falar sobre o que o leitor vai sentir ao ler aquela obra. Tudo isso cria expectativa, gera curiosidade e prepara o público para o lançamento. O erro mais comum de autores iniciantes é esperar o livro estar pronto para só então falar dele. E quando você faz isso, você perde tempo, alcance e conexão. Aqui, na Mágico de Oz, nós pensamos no livro não apenas como um objeto final, mas como parte de uma trajetória. Muitos autores participam de eventos internacionais, de feiras de livros, lançamentos fora do Brasil, projetos coletivos da Mágico de Oz e experiências literárias que ampliam o alcance da obra e do próprio autor. E tudo isso começa com organização, clareza de processo e estratégia. Por isso, além de cuidar do livro em si, nós também orientamos o autor a enxergar o lançamento como uma oportunidade de posicionamento. Um livro pode abrir portas, gerar convites, fortalecer uma marca pessoal e colocar o autor em novos espaços, inclusive internacionais, quando ele é bem trabalhado desde o início. E se em algum momento você sentir que precisa de ajuda, precisa de algo a mais para entender melhor como divulgar essa sua obra, como organizar o lançamento ou como alinhar o marketing do livro com os seus objetivos, você pode sim marcar uma reunião comigo. Essas conversas servem para justamente a gente pensar em estratégicas mais específicas para aquela obra, para aquele autor, respeitando o momento e o público de cada um. Publicar um livro é um processo, então ele exige método, paciência, comunicação e parceria. Quando o autor e a editora caminham alinhados, o resultado aparece no prazo, na qualidade e no impacto que esse livro pode gerar no mundo. Agora, se você chegou até aqui, fica tranquilo, o seu livro já está acontecendo.